Olá, estamos começando mais um programa Oficinas de Gestão, Oportunidade de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para estudantes de graduação e pós-graduação em administração pública de mais de 60 instituições de ensino superior, participantes do Programa Nacional de Formação em Administração Pública, o PENAP, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil, o UAB, para ampliarem conhecimentos, utilizando-os como formação complementar aos seus cursos. Este programa faz parte da série temática sobre gestão pública e o tema sobre o qual nós vamos conversar hoje é qualidade do gasto público. Para isso, está aqui ao meu lado o nosso convidado, professor Valdemir Pires, doutor em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep, mestre em Economia pela PUC de São Paulo e graduado em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Professor Valdemir é professor assistente doutor do Departamento de Administração Pública da Universidade Estadual Paulista, Uninesp, e leciona as disciplinas Finanças Públicas e Administração Financeira e Orçamentária Pública, lidera o grupo de pesquisa sobre controle social do gasto público, no qual desenvolve estudos sobre metodologias e técnicas de orçamentação pública, orçamento participativo e transparência, melhor dizendo, orçamentária e fiscal. Professor Pires, também nessa área de conhecimento e atuação, tem livros, capítulos e artigos publicados, alguns deles premiados. Foi coordenador do curso de Economia da Universidade Metodista de Piracicaba, a Unimep, e do curso de Administração Pública da Unesp. Também secretário de Finanças e Patrimônio do município de Piracicaba. Portanto, larga experiência sobre o tema que nos traz aqui. Professor Valdemir, obrigado primeiro por ter aceito o convite, pela disponibilidade de estar conosco para conversar sobre esse assunto. É um prazer e uma honra. Muito bem, qualidade do gasto público, né? O que se pode entender primeiro, professor, sobre gasto público? É investimento, não é investimento, é custeio, é capital? Como é que a gente define o que é o gasto público, antes de mais nada? Eu acho que essa é a melhor pergunta para a gente começar a conversa, porque há um clamor hoje muito grande pela qualidade do gasto público. E quando se clama por isso, logo se pensa no adjetivo. Eu quero qualidade no gasto público. Se esquecendo, muitas vezes, que não é tão simples assim a definição do que é gasto público. Você mesmo disse aí, é investimento, é custeio. O investimento também é um gasto, né? É um gasto destinado a ampliar a capacidade de atuação futura, mas também é gasto porque implica saída de dinheiro. E no setor privado é uma saída de dinheiro para conseguir novas entradas de dinheiro. No setor público não, né? Então já começa a ficar diferente no setor público. E custeia para manter a máquina funcionando. Mas a definição precisa ir um pouco além disso ainda. Porque essa questão que você nos coloca é uma questão mais contábil, né? Agora, na essência do gasto público, é preciso perguntar o que é um gasto que pode ser considerado público, né? Até as 3 últimas décadas do século passado, não havia dúvida de que o gasto público era o gasto bancado pelo governo, feito pelo governo, né? A partir do momento em que começam a surgir organizações não governamentais, um terceiro setor, parcerias público-privado, na legislação brasileira, as OCPs, começa-se a perceber que alguns gastos com finalidade pública podem ser bancados com dinheiro privado. Então, um grupo de pessoas cria uma entidade para melhorar as condições de saúde no município ou para socorrer os animais abandonados e vão colocar dinheiro do seu bolso para uma coisa que é pública. Então, pelo ângulo do gasto e da finalidade desse gasto, pode-se definir como gasto público um gasto que não é governamental, né? E quanto à qualidade desse gasto, controle desse gasto, ele é feito por mecanismos como os de mercado. Se você compra 1 litro de leite e não gosta do produto, no dia seguinte você não compra do mesmo fornecedor. Então você já está, no ato de comprar, controlando a qualidade. Da mesma forma, esses gastos públicos não governamentais, as pessoas que bancam obras filantrópicas, por exemplo, não vão continuar bancando se acham que ela não atinge a finalidade. Então, isso definindo o gasto público do ponto de vista da sua destinação do dinheiro.
O mais importante para definir o gasto público, me parece, essa é uma tese que eu defendo, né, é do ponto de vista do financiamento do gasto. O gasto governamental, ele é financiado com dinheiro de tributos. O tributo é uma contribuição de cada cidadão ao governo, a qual ele não pode fugir. Por isso até o nome de contribuição fica estranho, é imposto, né? O tributo, se você tem uma casa lá numa belíssima praia em Santa Catarina, você tem que pagar o IPTU daquela casa. Se você passar sucessivos anos sem pagar, o valor que você deve, porque vai para a dívida ativa, pode ser superior à sua casa. Você tem que entregar a casa e ainda pagar mais. Ou seja, você não tem como fugir do gasto dos tributos. E aí a grande questão é, esse dinheiro tem que ser controlado publicamente, né? Tem que ter mecanismos de controle de como ele vai ser gasto. E aí você tem que colocar todos os gastos no orçamento público. Então o dinheiro do orçamento público é o gasto público por excelência. Aí alguns podem argumentar, mas está crescendo muito a quantidade de gastos públicos que são financiados por entidades privadas. É verdade, mas continua sendo marginal. E outra coisa, há alguns gastos que são públicos e que não aparecem como tal. Por exemplo, a Lei Rouanet. Uma empresa patrocina um evento cultural. E aí a empresa aparece como patrocinadora. E uma parte desse dinheiro, às vezes a totalidade, ela desconta dos tributos que paga. Ora, esse gasto é um gasto público. E é um gasto público que o governo controla muito pouco. Hoje se discute a necessidade de incluir no valor do orçamento os chamados gastos tributários. Esse gasto que essas empresas fazem são gastos do governo. Que é uma receita da qual o governo abre mão. Abriu mão, é receita pública. Na verdade, o governo poderia fazer o seguinte: arrecadar o dinheiro da empresa e devolver para ela gastar. Quer dizer, a sociedade está abrindo mão de ser ela quem decide o gasto e deixar que uma empresa decida. Nós achamos isso maravilhoso no Brasil. E de fato porque acaba ajudando, mas a gente tem que pensar que existe esse problema. Todo gasto que o governo faz tem que ir para o orçamento. Esses gastos tributários não passam pelo orçamento. E qual a importância de passar pelo orçamento? O orçamento é uma lei que nada mais é do que a decisão que a sociedade toma de onde e no que o governo pode gastar e quando. Quando um gasto público não passa pelo orçamento, a sociedade não está exercendo esse controle. E por mais falho que seja o mecanismo legislativo que toma essas decisões, ele é o mecanismo por excelência da democracia. Então, professor, só para tentar clarear um pouquinho essa primeira parte, esse contexto do que seja um gasto público, não necessariamente é apenas aquele recurso que sai do caixa mediante uma captação por meio de tributos e uma destinação por meio da aplicação de alguma uma ação do Estado. É o recurso que gira em torno das ações do Estado, quer dizer, independente da fonte de financiamento. Isso, do ponto de vista do gasto, todos aqueles gastos da sociedade, bancados por tributos ou bancados por contribuições voluntárias, que se destinem a prover serviços públicos, a bancar políticas públicas, a buscar o bem-estar social, o que visa o interesse coletivo, a gente pode considerar gasto público. E efetivamente é. Mas é preciso ter clareza da distinção da definição que se refere ao gasto público do ponto de vista do gasto, da destinação do dinheiro e da mesma definição do ponto de vista da fonte de financiamento. Porque essa distinção é politicamente relevante. E com relação, por exemplo, a programas de concessão, vamos dizer assim, quer dizer, o Estado, e sobretudo no âmbito federal, né, isso se repercute muito menos no âmbito municipal ou estadual, mas ele concede para uma determinada empresa privada a operação de uma rodovia, por exemplo. Como é que isso se enquadra nessa análise? Veja, o serviço é público, né? Portanto, ele tem que perfazer a qualidade de atender adequadamente o cidadão. Para que isso aconteça, o Estado tem que controlar a oferta desse serviço, mesmo que ele conceda. Só que quando ele concede, aquele que está lidando com o serviço precisa perseguir dois objetivos. Um que já era no nascedouro do serviço, ele tem que fazer um serviço que atenda, por exemplo, telefonia. Tem que ter qualidade, não pode ter esses celulares que a gente tem, como o meu, por exemplo, que em casa
cai a ligação e no serviço cai a ligação. Quer dizer, tem que haver um serviço de qualidade. Para que haja qualidade, tem que ter investimento. E tem que ter, por exemplo, mais torres lá nas proximidades da minha casa, do meu emprego, para que eu não possa viver essa situação. Então o governo tem que garantir que haja esses investimentos. Só que a empresa que está oferecendo, ela quer gastar o mínimo possível, investir o mínimo possível para ter o lucro máximo. Então surge o segundo objetivo, o objetivo de garantir a sustentabilidade financeira da empresa, porque também se ela falir não vai ter telefonia. Então essa questão da concessão, ela vai para um outro âmbito, que não é um âmbito do gasto público, mas que é o âmbito da regulação. Então hoje nós temos que ter a Anatel, que não é um órgão governamental, e você tem a empresa, que não é governo, e tem o governo que tem que ser um garantidor. Então tem um tripé aí para garantir a qualidade desse gasto. E agora falando especificamente no tema dessa nossa primeira conversa, a qualidade do gasto público, que tipo de parâmetro, que tipo de indicador, que tipo de referência o atributo se precisa ter para definir o que é um gasto de qualidade, professor? Ótimo. Bom, agora que a gente tem clareza do substantivo da expressão qualidade do gasto público, a gente sabe mais ou menos o que é gasto, e eu digo sabe mais ou menos, porque isso está em processo de mudança. Então, para o aluno que está estudando isso, por exemplo, a gente não tem assim uma definição pronta e acabada. O importante não é saber a definição pronta e acabada, é saber raciocinar no âmbito dela. Foi assim que me parece que a nossa resposta para a pergunta se encaminhou. Agora a questão é saber o que é a qualidade, o adjetivo, né? O que dá qualidade a esse gasto. Bom, eu recentemente analisei todas as monografias vencedoras de dois concursos muito importantes que tem no Brasil. O da SOF, Secretaria de Orçamento Federal, e da Secretaria de Tesouro Nacional. Essas secretarias premiam monografias que estudam os gastos públicos. E em nenhuma delas eu consegui uma definição do que é gasto público, que assim, estou discutindo qualidade do gasto e não tem a definição do que é qualidade. Então, eu acho que o melhor caminho para encontrar essa qualidade é conceber que a qualidade do gasto público é um fenômeno de natureza multidimensional. Há vários aspectos qualificadores do gasto público. E me parece que todos eles têm que estar presentes para que eu possa dizer, não, esse gasto público tem qualidade, né? E aí há um grupo de variáveis que a gente pode chamar de políticas e outras técnicas ou técnico-administrativas. As políticas são as seguintes. Primeiro delas, que nós já abordamos, é a legalidade. O gasto público tem que estar amparado pela lei, né? E aí há duas dimensões, três dimensões disso. É que a fonte de financiamento tem que ser legítima, equitativa. Ou a forma de financiar, a forma como o governo vai cobrar os tributos da sociedade tem que ser zeloso. Então tem que ter um bom código tributário, isso é uma qualidade política do gasto. A fonte de financiamento é adequada. A outra, que é a mais visível, o gasto público, ele é, como já disse anteriormente, necessariamente orçamentário. Ele está ali previsto numa dotação orçamentária, né? Ou seja, o que é a dotação orçamentária? Ela é uma autorização legislativa para gastar. E, portanto, já que o legislativo representa a sociedade, ele é uma autorização da sociedade para gastar. Todos os gastos públicos têm que ter essa qualidade, né? A qualidade da legalidade. Passar pelo Código Tributário como fonte de financiamento, passar pelo orçamento. E terceira dimensão, alguns gastos têm que ser licitados, né? As pessoas chamam isso de concorrência pública, mas concorrência pública é uma modalidade de licitação, tem que ser licitado, tem que ser tornado lícito. Ou seja, ele tem que ser um gasto feito com economicidade, fazer o máximo de dinheiro de benefício com dinheiro público, e tem que ser isento aquele que vai fornecer. Eu tenho que escolher o melhor fornecedor e não o meu amigo, o meu parente, né? A licitação é importante. Então, a primeira dimensão da qualidade do gasto público é esta, ela tem que ser legal. A legalidade não é suficiente, ela tem que ser também legítima, porque aquele que vai tomar a decisão, ele tem que ter a condição adequada para isso. Parece elementar, mas não é. Porque veja bem, quem tem a possibilidade de decidir sobre o gasto público, de um lado é o executivo. O executivo tem que conhecer a dinâmica do setor público para saber o que ele vai propor como gasto, porque o orçamento, a iniciativa é do Poder Executivo. Então o Executivo tem que estar preparado para saber o que tem que gastar em saúde, não pode faltar seringa, mas também não pode faltar o equipamento. Então pelo
a capacidade de lidar com esses gastos ao longo do tempo, ele tem que saber isso. Em seguida, então é legítimo que ele decida isso. O Poder Executivo foi eleito para isso. E vai para o Legislativo, que vai emendar, que vai discutir, que vai aprovar. E há uma série de limitações para o Legislativo. E é legítimo que haja essas limitações, né? Que é uma longa conversa isso, sobre até que ponto o Legislativo pode ou não mexer no orçamento. E você tem, né, premiando isso tudo, os técnicos que fazem as peças para propor. Existe até o risco de insulamento burocrático. Aquele sujeito que é competente na área, querer ser ele o decisor do gasto. Ele não tem mandato para isso. Então é preciso ter ali um equilíbrio entre técnica, conhecimento e poder, né, legitimidade dada pela sociedade, para você ter um bom orçamento. Por isso que eu chamo orçamento de uma peça tecnopolítica, né? Depois deixo com você uma literatura sobre isso, que pode ser linkada na entrevista, eu vi que há uma, né? A gente tem como... E a legalidade, legitimidade, a terceira dimensão política é a transparência, mais do que publicidade. Nos anos 70, 60, 50, a gente falava em publicidade. Se tratava de colocar o orçamento, fixar lá na Câmara Municipal, quando não tinha um jornal de grande circulação. No mural ali, né? No mural, né? Era o jornal, ou o Diário Oficial, quando não tinha Diário Oficial era um jornal de grande circulação, ou não havendo os dois, era o mural. Ainda existe isso no Brasil, né? Cidades assim que é no mural. Só que, hoje em dia, essa dimensão é a transparência, inclusive transparência via internet. A Lei Complementar 13109 no Brasil obriga que os municípios tenham transparência dos gastos na internet. Então, com isso, a gente encerra as variáveis políticas. Agora existem as variáveis administrativas, técnicas, né, econômico-financeiras. O gasto público tem que ser eficiente, né? Ou seja, eu tenho que conseguir o máximo de resultado com o mínimo de despesa. É uma dimensão econômico-financeira, né? Ele tem que ser também eficaz. Quer dizer, esse gasto tem que atingir o objetivo para o qual eu o fiz. Ele tem que ser efetivo, ou seja, ele tem que ter impacto sobre a realidade daquele grupo alvo do gasto, né? Tem que melhorar a condição de vida daquele grupo, isso é a efetividade. São os 3 E's que na administração a gente fala tanto, né? Os 3 E's. Só que, no caso do gasto público, tem 2 outros elementos que complementam os 3 E's, né? O quarto é flexibilidade. Né? O gasto privado ele tem flexibilidade. Se eu quero comprar, eu compro. Se eu não quero, eu não compro. Se eu quero deixar de... Enfim, quero comprar hoje, compro hoje. Se quero esperar, compro depois. Exatamente. De foro íntimo. Né? Nunca é tanto assim de foro íntimo, porque dependendo do que eu gasto, minha mulher pode não gastar, meu filho pode ficar... Né? Nunca é tão assim de foro íntimo. Mas no caso do gasto público tem que ser... existe uma série de inflexibilidades. Então, por exemplo... Há gastos que o governo não pode decidir. Os gastos com folha de pagamento. Os gastos previdenciários, o governo não pode decidir. Há vinculações, por exemplo, gasto com educação tem que ser 25% no município, 18% no Estado, 13% na União. Começam a haver tantas vinculações que você, em algum momento, vai perguntar: por que eu tenho que eleger governo para tomar decisão de gasto se o governo toma tão poucas decisões, as outras já estão tomadas, né? Então, a flexibilidade é uma coisa que o governo tem que perseguir na qualidade do gasto público. Ainda que dentro das normas. Sem abrir mão da legalidade, né? Exatamente. Porque eu não posso abrir mão da licitação. E a licitação faz com que o gasto seja demorado. Eu não posso deixar de pagar a Previdência, né? Então, eu tenho que seguir a lei, mas hoje é uma meta do gasto governamental para ter qualidade e perseguir flexibilidade, né? E a última é a sustentabilidade. O gasto tem que ser sustentável. Hoje em dia, os governos, eu disse no começo da nossa entrevista, o que sustenta o gasto público é o tributo. Só que isso continua sendo verdade, mas tem um problema temporal aí. Os governos todos têm elevadíssimas dívidas, né? Então a dívida no Brasil hoje é na faixa de 35% do PIB é dívida pública. Então não é verdade que os gastos são sustentados pelos tributos, são sustentados pelos tributos e pela dívida. Só que acaba sendo tributo porque a dívida vai ter que ser paga com tributos futuros, né? Mas não é de pouca relevância o papel que a dívida tem nisso, porque a dívida, por exemplo, agora o Brasil tem que ter superávites grandes para pagar a dívida e com isso não vai poder fazer gasto com saúde.
E se ele não fizer isso, cai o risco Brasil e isso complica. Então não é uma coisa né? Nós temos que considerar que o gasto público é sustentado por tributos e dívida pública, né? Só que essa dívida tem que ser sustentável ao longo do tempo. Então a sustentabilidade é o último dos 7 qualificadores da dívida do ponto de vista da gestão microeconômica. Por que microeconômica? Nós estamos considerando o governo como uma entidade de gasto, como uma família, como uma empresa. Do ponto de vista macroeconômico, você tem um complicador, porque o orçamento ele tem que ser visto para dentro, microeconomicamente falando, ele tem que ser eficiente, eficaz, efetivo, sustentável, flexível, mas ele também tem que ser visto para fora. Porque o orçamento público ele é tão grande e ele tem possibilidades de financiamentos tão distintas que ele tem um efeito sobre o nível de atividade econômica. O Keynes, já em 1936, dizia o seguinte: quando a economia vai mal, começa a desempregar, justifica-se que o governo contrate homens de manhã para abrir buracos e os contratem novamente para tapar os mesmos buracos, para gerar renda, né? Lógico que o governo não pode fazer isso indefinidamente, nem o Keynes defendia isso, longe dele, né? Mas o orçamento público tem um papel importante. Por exemplo, nós tivemos uma crise financeira muito grave em 2008 e eu cheguei como economista a dar palestras, olha, isso aqui vai ser o caos. E não aconteceu o caos. Fiquei de cara, né? Bati com o nariz na porta, com vergonha de ter dito aquilo, mas eu sabia que era exatamente aquilo. Os indicadores todos. Sim. Agora, o governo começou a fazer uma política anticíclica e de desconcentração de renda, que já vinha, ele aprofundou, que prorrogou essa crise para agora. Aquilo que eu dizia nas palestras que eu fiz, que acontecia em 2009, 2010, aconteceu agora. Demorou, mas eu nem acreditava que o governo faria uma política anticíclica tão forte e tão bem sucedida para prorrogar uma dívida, uma crise por tantos anos. É quase mágica e todos os riscos a gente sabe que o governo incorreu nisso, o custo que isso vai ter agora no futuro. Porque a política anticíclica ela tem que ser de curto prazo, ela foi de longo, né? Então, o orçamento público tem essa natureza, de tal modo que a gente tem que acrescentar aqui o seguinte: o orçamento público ele pode ser eficiente, eficaz, efetivo, todas aquelas variáveis microeconômicas que eu acabei de mencionar, ele pode ter isso e qualificá-lo. Só que se ele tiver tudo isso, mas no momento em que a economia está passando por recessão, o governo aumentar tributos, ele vai aprofundar a recessão. Então, com todas as qualidades microeconômicas que o gasto público pudesse ter, com uma medida dessa, ele se tornou um gasto público de má qualidade. Agora, professor, nós estamos obviamente aqui comentando, eu não diria nem de uma maneira simplista, em tese, mas o dia a dia do funcionamento das máquinas estatais, seja nos municípios, seja nos estados, seja na União. Quais são os aspectos fundamentais dessa realidade, das práticas de gestão, que influenciam ou que são influenciados por essa demanda da qualidade do gasto público? Onde é que a gente enxerga isso? Porque o senso comum, se eu estiver errado, o senhor obviamente me corrija, é de que o Estado gasta mal, é de que o Estado arrecada muito, de que o Estado em todos os níveis, né, não utiliza devidamente os recursos e de que não há controle, de que, enfim, eu não sei se é mais ou menos isso que a gente poderia talvez atribuir ao senso comum, ao cidadão comum, né? Mas quais aspectos práticos da realidade da gestão tem que perseguir, ou onde é que a gente consegue concretude da qualidade do gasto hoje? Olha, eu acho que essa sua afirmativa de que o cidadão comum pensa desse jeito, ela é uma verdade. Eu diria assim, de médico louco e gestor de tributos e gasto público, e treinador de futebol. E treinador de futebol, todo mundo tem um pouco, né? Então todo mundo sabe como solucionar, todo mundo sabe onde está a qualidade, né? O pior é quando todo mundo acha que tem que matar o gestor público, ou matar o político, que ele é o culpado. As coisas não são. Felizmente e infelizmente, as coisas não são tão simples assim, né? Porque há variáveis políticas e há variáveis técnicas que determinam se o gasto público vai ou não vai ter essas qualidades todas que nós mencionamos. E aí, de novo, né? Porque o nosso objetivo aqui é didático, de novo, é importante pensar isso em grupos de fatores, né? Há fatores internos ao governo, ou seja, fatores de natureza organizacional, de governança, de gestão, que influenciam que o gasto público tenha ou não tenha aqueles atributos de qualidade. Então, por exemplo,
o modelo de gestão, né? Faz 3 décadas que nós estamos discutindo que no país a gente tem que adotar uma gestão pública não burocrática, mas gerencial, né? Uma discussão longa. De fato, né, o governo tem que ser mais gerencial, ele tem que focar mais nos objetivos, no cliente, tudo isso. Mas os governos são, por natureza, burocracias públicas. E as burocracias têm suas lógicas. Uma coisa é a burocracia, outra coisa é a burocratização, que seria um declínio da qualidade da democracia, né? da burocracia, perdão. Então, o modelo de gestão que se adota influencia, né? Nós, no Brasil, estamos caminhando para melhorar a natureza gerencial. E temos feito coisas muito interessantes, né? Aliás, se você olhar com isenção, vai notar que no Brasil, desde 1986 até hoje, grandes coisas aconteceram para qualificar o gasto público. É mudança da água para o azeite, nem é para o vinho, porque as duas coisas não se misturam no caso do azeite, né? Só que com essa discussão de corrupção que o país vem passando, isso tudo ficou debaixo do tapete, né? E não é uma coisa que as pessoas queiram discutir muito, né? O gasto público, todo mundo é doutor em gasto público, mas todos os semestres, quando eu começo com os meus alunos a disciplina de finanças públicas, eu pergunto: quem daqui, de 100 alunos, 2 turmas de 50, sabe de quanto é o orçamento da sua cidade? Adivinha quantos, estudando administração pública, levantam a mão e dizem que sabem? Nenhum, né? Então não é uma coisa que as pessoas se preocupam em saber de fato, né? Como é que eu posso ser doutor em gasto público se eu não sei nem quanto é o orçamento do município? Então, esse fato mostra também que o interesse da cidadania pelos assuntos de gasto público é uma variável que determina a qualidade dele ou não. Porque por mais que eu tenha lá alguém eleito para fazer isso, tem o prefeito, tem o vereador, tem o Tribunal de Contas, né? Um monte de gente, você tem toda uma estrutura cara para vigiar a qualidade do gasto público, né? Controle interno, controle externo. Mas hoje o mundo se dá conta, e o Brasil inventou uma metodologia para isso, chamada orçamento participativo. A cidadania tem que se arvorar em controlar isso, né? Tem acreditado o que engorda mesmo o porco? É o olho do dono. O olho do dono. E o dono do dinheiro público somos nós, cidadãos, né? E aí você vê, às vezes, até agentes de Tribunal de Contas se envolvendo em corrupção, né? Também o sistema de planejamento do governo é outra variável determinante nesse nível organizacional. Você tem que ter planejamento, né? Planejamento é pensar as coisas no longo, no médio, no curto, no curtíssimo prazo. É ter a preocupação de definir claramente objetivos e os meios para atingir esses objetivos. É monitorar se está acontecendo ou não e implementar um plano B. Os governos têm muito pouca capacidade de fazer isso, né? Então, essa variável organizacional determina também o uso de sistemas de informação. Quer dizer, hoje você não planeja sem tecnologias da informação e da comunicação, né? A capacidade dos atores que tomam as decisões, né? Desde os anos 90, na área de administração pública, no campo de públicas, você vê crescer os cursos de políticas públicas. Hoje o Brasil está formando uma quantidade enorme de gestores de políticas públicas, né? O que é ser gestor de política pública? Os fazeres do governo se tornaram muito especializados. Então, uma coisa é ser governo, outra coisa é ser governo na saúde, na educação. São verdadeiras indústrias novas com as quais os governos têm que lidar. Então, você tem que ter uma capacitação específica das pessoas para fazer isso. O Brasil está caminhando nessa direção, né? Hoje nós temos até o campo de públicas, que organiza esses cursos. Tem até, desde o ano passado, diretrizes curriculares próprias para essa área. Agora, é curioso, porque esse é outro dos avanços que a gente teve, né? Nunca a gente teve tanta gente se preparando para governar como técnico no Brasil. Então, acho que as coisas começam a melhorar nessa área. As outras variáveis são mais difíceis de mexer. São variáveis políticas, né? Então, por exemplo, o regime político influencia a qualidade do gasto público, né? Uma democracia ativa, com muita cidadania, vai ter um cidadão mais preocupado com como o governo gasta. E essa vigilância vai melhorar a qualidade. E vai melhorar a qualidade do ponto de vista de inibir corrupção, de elevar a efetividade, porque se estabelece um diálogo entre o interessado no gasto e quem vai decidir o gasto. Então, quanto mais profunda for a democracia, ou quanto mais ela estiver menos
ela estiver próxima de uma ditadura, melhora a qualidade do gasto público, né? O sistema de governo também influencia. Se é presidencialismo, se é parlamentarismo, vai ser diferente o processo de tomada de decisão. No caso do Brasil, é uma coisa híbrida. É um presidencialismo de coalizão. Então veja, quando o governo federal tem que negociar com o Congresso dotações orçamentárias para comprar os votos, a qualidade do gasto público diminuiu. Eu, por exemplo, sou muito crítico. Contamina completamente essa... Né? Sim, contamina por variáveis que não são do interesse público. Né? Por exemplo, as emendas parlamentares. Emendas parlamentares, na minha concepção, tecnicamente falando, não política, porque a política tem outras variáveis, mas a concepção técnica, nós praticamos no Brasil orçamento-programa. O que é orçamento-programa? Quando o governo federal faz o orçamento, ele tenta alocar recursos em programas que vão procurar atingir determinadas finalidades com determinados recursos. Quando o parlamentar faz emenda, ele faz emendas de acordo com o interesse das suas bases. E esse gasto, ele vai ser atomizado e poderia ser concentrado em coisas que dariam mais resultados para a sociedade. Né? Mas aí o que prepondera é o interesse daquele político da sua região ou do... Isso. E se o governo não o atende, ele não vota no orçamento, não vota em outras coisas. Então, o presidencialismo de coalizão prejudica a qualidade orçamentária. Agora, também ele viabiliza. Então, nós não podemos demonizar isso. Eu estou chamando atenção para um aspecto técnico. Porque senão a gente vai falar assim, todas as decisões têm que ser técnicas, as decisões são políticas, na sua essência. Né? O federalismo fiscal também influencia a qualidade do gasto. O que é o federalismo fiscal? É um modo de governar em que você divide responsabilidades e recursos em níveis, União, Estados e municípios. Se o federalismo é bem articulado, as transferências que o governo federal faz para os municípios, por exemplo, acabam sendo transferências cujos gastos serão bem feitos. Se não acontece isso, o federalismo atrapalha a qualidade do gasto público. E o nosso federalismo é um federalismo fiscal em frangalhos. Né? E ele precisa ser revisto. Não há uma matriz muito definida também, né? Porque os municípios se queixam muito, a gente acompanha normalmente na mídia, né? Quer dizer, o município diz que a contribuição que ele faz em termos de tributos é muito desproporcional àquilo que ele recebe do Fundo de Participação de Municípios ou de receitas de outras formas de dotação também. Há uma desproporção, você não sabe exatamente quais são os indicadores. Municípios com carências, por exemplo, em relatórios ou índices como o IDH, geram uma receita por uma atividade econômica muito intensa, mas não há uma proporção direta na relação devolução, arrecadação ou o contrário também. Sim, há muitos desequilíbrios, né? Federalismo é uma coisa assim, daria objeto para uma conversa longa, né? Agora, há também uma certa, e a minha avaliação, me perdoem aqueles que discordam, mas há uma acomodação nesse federalismo em frangalhos. Porque, por exemplo, a maioria dos municípios, a maioria é 80%, mais do que isso, depende do fundo de participação dos municípios. Ou seja, é financiado com verba federal, é financiado com dinheiro que vem do imposto de renda e do IPI, que é transferido para os municípios. Aí os governos municipais não conseguem, há municípios, se cair uma ponte, o orçamento inteiro não dá. Não tem nem... Né? Agora, o que acontece é que o movimento municipalista no Brasil, me parece que teria que ser melhor. Os prefeitos se acomodam a pegar a sua maletinha e passar 2 dias da semana em Brasília. E depois eles divulgam, fui em Brasília e consegui verba. E é assim que ele consegue voto. Ele tem que buscar dinheiro para solucionar seu cotidiano, seu caixa. Mas os prefeitos deveriam se organizar num movimento para rever o federalismo do ponto de vista do interesse municipal. Né? Porque os governos locais são governos mais próximos dos cidadãos, portanto, para praticar a democracia, para qualificar o gasto, eles são importantes. Só que assim, existe um incentivo político para que as coisas continuem funcionando do jeito que estão. O prefeito consegue voto fazendo isso. Para que ele vai se meter em mudar o federalismo fiscal que ninguém nem sabe o que é? Então, é todo um processo de amadurecimento, até do eleitor, né, para que essas coisas mudem. Agora, professor, o senhor fez menção há pouco, e ainda que isso não esteja no foco desse tema, mas acho que é cada vez um aspecto mais presente, que não só com relação à transparência, né, à publicação, e aí publicidade não como divulgação pura e simples, mas como dar conta de publicar, tornar públicos os seus atos, né, nesse sentido, mas também a participação da sociedade. O senhor fez menção ao orçamento participativo, que é uma peça
que há pelo menos o quê? 20 e tantos 25 anos, 25 anos, o Brasil já experimenta em diferentes níveis, com diferentes dimensões e resultados. Mas há recentemente também os modelos de conselhos, né, de desenvolvimento. Perfeito. Talvez por aí a gente conseguisse aproximar um pouco mais a qualidade de alguns gastos, sobretudo talvez no âmbito dos municípios ou dos territórios mais regionais, né? Quer dizer, em que a sociedade estivesse sabendo que é uma peça orçamentária, se sequer seus alunos sabem, né? Talvez aí tenhamos que avançar muito. E mais do que isso, intervindo nessa peça, para dizer, olha, aqui eu preciso da ponte, aqui, onde o senhor quer fazer a ponte, sequer tem um rio. Então, talvez essa participação possa qualificar também o gasto. Cuidado com essa de onde o senhor quer fazer a ponte, sequer tem um rio, que o político pode, não, a gente faz o rio também. Né? Aí a qualidade do gasto público vai por água abaixo. Por água abaixo. Então, de fato, esta é uma coisa que o Brasil, ele se tornou um campeão. Né? Nós perdemos de 7-0 para a Alemanha no futebol. 7-1. Tanto faz por essa altura. É quase a mesma coisa. 7-1, quase a mesma coisa. Agora, a gente fez golaços nas últimas 2 décadas e meia em termos de concepção de um aparato legislativo, institucional, que permite a participação popular. Desde a Constituição de 88. A Constituição de 88 traz bastante inovações nesse tocante, né? Agora, mais do que a legislação, práticas. Nós inventamos o orçamento participativo, né? Ele foi tão bem sucedido aqui que se tornou uma coisa defendida pela ONU, né? Ganhou prêmios. Só que depois os conselhos gestores de políticas públicas, né? As audiências públicas que estão ali consultas públicas. As consultas públicas. O problema é que é o seguinte, digamos, meados dos anos 70 até começo dos anos 90, nós tivemos no Brasil um intenso processo de participação popular, de questionamento à ditadura, de reconstrução das relações governo-sociedade de forma mais democrática. E, curiosamente, antes da Constituição de 88, nós tínhamos o chamado entulho autoritário. Era proibido as pessoas se organizarem, se manifestarem, até os sindicalistas eram presos. E a participação era intensa. A partir dos anos 90, a gente teve uma sensação de que conquistamos todos esses espaços, só que a participação efetiva caiu muito. Hoje é muito triste você ir a reuniões de conselho de políticas públicas. Há conselhos da merenda que a prefeitura para de receber o recurso porque ela não conseguiu fazer o conselho funcionar. As audiências públicas são de arrepiar, você encontra lá mais vereadores do que a população. Então, parece que é uma coisa um pouco infernal, né? Do tipo, quando tem a marmita para pôr a comida, não tem a comida. Quando tem a comida, não tem jeito de pôr a comida na marmita. O Brasil precisa encontrar um momento em que a marmita e a comida se encontrem para se alimentar um pouco de democracia. É preciso que o país se dê conta de que ele tem que aproveitar esses espaços. E ao invés de fazer isso, né, as pessoas acham que fazem muito esbravejando nas redes sociais ou batendo panelas. Isso não é maturidade democrática, né? Maturidade democrática é resgatar os mecanismos de participação em que a interlocução governo-sociedade se dá com consistência. Vamos discutir orçamento. E nas esferas institucionais criadas. Quando for necessário fazer o movimento de rua, ele é importante, sim, é parte da democracia, mas que ele o faça dialogando com a política. E uma vez esgotadas as outras opções. Porque senão eu estou abrindo mão das conquistas que acabei de mencionar, né? Então nós avançamos muito institucionalmente, nós avançamos muito tecnologicamente. Hoje, se você quiser saber quanto que o seu município recebe, é na internet, né? Eu tenho defendido um negócio chamado Transparência Orçamentária Municipal via Internet, Tom Web, né? Eu trabalho isso com os meus alunos lá. Hoje você consegue montar um blog, um menino, um cachorro consegue fazer um blog, né? Então, você tem instrumentos muito fáceis de acompanhar o gasto público. Só que as pessoas falam muito de gasto público, mas não sabem, falam muito de corrupção, né? Ontem, aqui no Rio de Janeiro, eu tive que brigar para conseguir uma nota fiscal. Num restaurante em que eu estava, em que havia uma mesa do meu lado, discutindo a corrupção. Pessoas que depois iam pagar e não iam pedir nota. Então é preciso, né, a qualidade do gasto público tem muito a ver com a qualidade que a sociedade tem
com respeito ao que é público. E com o exercício da cidadania. Com o exercício da cidadania. Poderíamos falar, tem cidadania fiscal. Imagina isso no Brasil, cidadania fiscal. Se você não tem a cidadania para ter a fiscal, vai demorar mais tempo. Mas eu não sou pessimista quanto a isso. Eu acho que a gente caminha de alguma maneira. Maravilha. Estamos aqui conversando com o professor Valdemir Pires, doutor em Educação pela Universidade Metodista e atualmente professor, professor assistente do Departamento de Administração Pública da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Claro que o nosso tempo acaba se estendendo, seriam tantos e tão variados os temas para a gente aprofundar, mas obviamente sobre essa questão da qualidade do gasto público, a gente consegue aqui pelo menos despertar o interesse para que mais se aprofundem os nossos estudantes, o público desse programa Oficinas de Gestão. Professor, como nós estamos nos dirigindo a estudantes de graduação ou de pós-graduação no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil e também do PENAP, o Programa Nacional de Formação e Administração Pública, normalmente a gente pede aos nossos convidados, que são especialistas dos mais variados temas, que conversam diretamente com os alunos sobre quais seriam os elementos fundamentais na sua formação. E só para abrir um parênteses, alguns deles, inclusive, já atuando em gestão pública, em qualquer esfera, municipal, estadual, federal, para que eles consolidassem, por exemplo, esses aspectos em torno da qualificação ou da qualidade do gasto público. O que esses gestores, futuros gestores, precisam ter como elemento fundante da sua formação nessa área? Olha, haveria muita coisa a dizer a respeito disso, mas eu quero me concentrar numa, né? É preciso, na gestão pública, resgatar o orçamento público do emaranhado jurídico, do emaranhado contábil em que ele está metido. É preciso entender o orçamento público como um instrumento de gestão tecnopolítica, né? O que quer dizer isso? Como um processo, como um sistema, como uma metodologia, como uma peça, no final, uma peça que é a lei orçamentária, em que toda a capacidade técnica disponível seja mobilizada para que o gasto público amplie o alcance das políticas públicas e a qualidade dos serviços públicos. E que, ao mesmo tempo, esta técnica toda esteja em diálogo permanente com o processo decisório político, né? Não adianta aquele que está praticando a gestão orçamentária ali no município, na União ou nos estados, ficar o dia todo reclamando com o seu colega de trabalho que não adianta fazer isso, aquilo, que daqui a pouco vem o político e desfaz tudo. Não adianta também, do outro lado, o político ficar dizendo que o técnico é muito burocrata e não sabe que ele está sob pressões da sociedade para tomar esta ou aquela decisão. Aqueles que atuam na gestão orçamentária, principalmente os técnicos, que a maioria desses alunos vão ser técnicos e não políticos, embora devessem também pensar nessa outra possibilidade, eles têm que ter essa sensibilidade, né? Não há que se esperar que o político seja técnico. É o técnico que vai dar para ele os parâmetros para tomar decisão. Tem o cenário tal, cenário tal, cenário tal. Qual que o senhor escolhe achando que é do interesse da sociedade? Aí ele escolhe e tem um amparo técnico, né? Mas o técnico tem que respeitar essa decisão. Se ela for errada, é uma decisão errada tomada pela sociedade, né? Agora, se a sociedade escolheu mal os seus tomadores de decisão, ela vai pagar o preço disto, né? Então, a qualidade do gasto público, né, a qualidade do trabalhador que está lidando com isso, do servidor público que está lidando com isso, ela tem muito a ver com a boa escolha que o eleitor vai fazer do seu gestor público em última instância, que são os políticos. Não adianta ficar nesse rame-rame de que político é tudo corrupto. Não é verdade, e mesmo se fosse, né, ainda assim teremos que resolver esse problema, né? O Otto von Bismarck, o responsável lá pela unificação da Alemanha, dizia o seguinte: há duas coisas que a gente não deveria saber como se faz: política e salsicha. Porque se soubesse, ninguém mais come salsicha depois de ver fazendo. Só que tem uma questão, né, nisso. Ele tem razão, mas ele não disse pra gente que
salsicha eu substituo por outra comida, mas política eu não substituo por nada. Tem nada. Né? O cidadão tem que encarar a política com P maiúsculo, como uma coisa que é do seu dia a dia, e não adianta ele querer fugir dela. Quanto mais ele foge, mais ele é alcançado pela má política. Maravilha. Professor Valdemir Pires, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, por ter aceito o nosso convite e por essa aula didática, clara, né, sobre a qualidade do gasto público. O professor fez menção no começo, depois a gente indica aí links, né, e novas referências para os alunos que quiserem aprofundar mais essa discussão. Perfeito. Obrigado, professor. Obrigado a vocês que nos acompanhem. Acompanhem, veja também no ambiente, na internet do programa Oficinas de Gestão, qual é a programação dos nossos próximos encontros. Até mais.